Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Klenrosa. Moré Klenrosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Klenrosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. Vamos lá, então. Tá aqui. Pois bem, vamos entender agora o que é o adultério segundo a Kabbalah. Adultério como uso do desejo não corrigido. Então, veja, o adultério para a Torá é o desejo não corrigido. É quando nós deixamos de corrigir um desejo. Agora, lógico, sem sombra de dúvidas, que um adultério, uma traição, envolve partes sentimentais e partes de desejos egoístas. É lógico que o adultério físico é pecado, mas não é exatamente porque, como isso está englobado dentro dessas forças espirituais, é lógico que o adultério em si tem o seu peso. Haverá alguém sofrendo, haverá alguém sentindo, não é, um prejuízo emocional, ou seja lá o que for, alguém sai ferido e isso é ruim. Está se falando de sentimentos aqui. Então, veja, adultério e uso do desejo não corrigido, um aspecto da Kabbalah, não é, que é não corrigir esse desejo. A premissa fundamental é que a espiritualidade, não é, ou na espiritualidade, o adultério não se limita à infidelidade conjugal física, veja, não se limita somente a isso. Ele significa usar o desejo não corrigido, aqueles desejos de recepção não corrigidos. O vaso masculino, que é chamado de massá, e feminino, desejo de receber, o texto apresenta uma analogia cabalística do vaso espiritual, o ser criado, ou seja, o desejo. A parte masculina de qualquer vaso, homem ou mulher, é massá. A tela, chamada também de cortina, um quadro que você possa desenhar a partir dali todos os sentimentos em relação às questões que devem ser analisadas na sua internalidade. Então, essa é a parte da doação, que representa a intenção, a parte masculina do vaso, representa massá, que representa a intenção a fim de doar. Amassar é o poder de resistir ao desejo egoísta. Então, essa tela faz com que você resista a esse desejo egoísta de receber para si mesmo, tá vendo? Ou seja, tudo na vida é para si mesmo. E de convertê-lo em uma intenção altruísta, receber para doar. Pois bem, o uso, né, a parte feminina. O que é a parte feminina? Toda vez eu leio uma personagem feminina, eu então identifico aquela parte feminina. Como assim? Veja, Adão tinha uma esposa, Rava. Então, Adão é masculino e Rava feminino, sendo que eles já se separam em duas sefirotes, Rohimá e Biná. No segundo aspecto das 7 sefirotes, eu tenho agora uma divisão entre casais, né? Essa divisão entre casais ela vai se dar exatamente, veja, dentro do conceito de que esse casal representa. Exemplos, vamos usar os exemplos aqui. Aí a gente tem que embutir aqui tudo que a gente vai falar agora. A gente está falando de adultério, não é? Na linguagem da Torá, o que isso significa. E a gente está falando também, lógico, que se tem adultério, tem casais.
E esses casais, eles são definidos da seguinte forma dentro da Torá. Vamos lá. Nós temos, então, aqui, né, como eu disse para vocês, Rava e Adão, que também são representados, gente, não só pela materialidade dos planetas, a gente só usa aqui só para a gente ter uma base, não é? Mas são sistemas também de níveis intelectuais do ser humano, porque você percebe que o ser humano, não é, ele é um ser complexíssimo, né? Então, ele é capaz de criar e ele é capaz também de fazer, não é, coisas incríveis, né? Então, o homem, ele é um ser formado de um mundo espiritual dentro dele. Quando você para perceber e você entende, né, que o homem, ele é feito ali de... Deixa eu escolher aqui uma esfera aqui mais legal. Então, veja, são partes espirituais, tanto naquilo que o homem se liga ou não em relação à Torá. Então, veja, a gente vai entender agora aqui o que é adultério. Pois bem, olha só. Então, a gente está fazendo aqui umas sefirotes diferentes para vocês, não é? Então, a gente vai botar aqui as esferiazinhas representando cada sefirote. Só para a gente sair da questão do planeta ali, para vocês não ficarem muito somente ligados a essa questão planetária. Ó, a gente está colocando aqui tudo de uma coisinha só, não é? Poderia ser até uma coisa mais simples, né? Para não ficar muito... Deixa eu só me achar aqui. Vou botar um desenho mais simples. Vamos aqui, então. Então, aqui a gente tem a nossa árvore. E aí eu estou fazendo uma nova árvore aqui, por quê? Porque para a gente não ficar muito preso, senão todo mundo acha que é planeta, não deixa de ser, num certo aspecto, né? Porque é uma coisa dentro da outra, mas vamos entender o sentido mais espiritual da coisa. Pois bem, então, nós temos aqui a nossa sefirote principal, né, que chamamos de Keter. Temos, então, a questão de Rava ali combinar, Rorimá é Adão, por isso que há uma separação, tá vendo? E depois a gente tem aí as outras sefirotes, né, que são sefirotes, então, que vão se seguir abaixo. Então, a gente tem as sefirotezinhas aqui, elas vão se seguir abaixo. Existe uma sefirá invisível, essa sefirá invisível se chama Da'at, ou seja, ela é chamada de uma Torá virtual, por isso que ela está sendo feita aqui com tracinhos, né? E ela vai também pegar uma coisinha diferente aqui, só para a gente destacar ela no nosso sistema aqui. Ela é Da'at. E depois segue-se outras sefirotes, né? Vão seguir outras sefirotes que vão gerar agora o resto da parte da árvore aqui, que nós chamamos da árvore do bem e do mal, não é? E essas árvores, então, vão estar aqui, ó, definidas. Pois bem, então, a gente tem aqui mais uma árvorezinha. Pois bem, e aqui vão se definir mais duas sefirotes, a gente está botando um jeitinho, porque ficou até um pouco grande aqui, não é? Em relação... Ah, não, deu legal, ficou bem, ó. Então, veja, aqui é a sefirote. Primeiro estágio, Adão está sozinho, Keter, né? Quer dizer, se a parte masculina é doação, e Keter ainda não é eterna, aqui é pura doação. Não tem parte feminina. É preciso surgir a parte feminina para que se tenha o desejo de receber. Então, aqui nós dividimos em parte, veja, Adão, ele é a parte masculina, ou seja, a parte do lado direito da árvore sefirótica, a parte de doação. Rava é o lado esquerdo da árvore sefirótica, a recepção, né? E a gente tem sempre uma geração, um filho que vai sair dessa questão, que é sempre a linha central. Veja, se eu tenho quente e frio, eu tenho a parte central, que é o morno, não é? Enfim, existe sempre uma parte central, homem e mulher, vai nascer um filho. Então, é isso mais ou menos. Então, há uma convergência aqui espiritual, nesse sentido, ainda no nível muito elevado espiritualmente falando, que também existe dentro do homem, porque toda vez que a gente pensa em espiritualidade, pensamento, etc., nós estamos falando desse sistema aqui acima,
tá vendo? Exatamente um sistema espiritual. Há uma divisão, e dessa divisão que é um sistema intelectual, espiritual, não é? A gente está falando de sabedoria, não é? Entendimento e compreensão, ou seja, Rohima, Binah, não é? E aqui da arte. E depois nós temos aqui as sefirotes emocionais. E essas sefirotes emocionais, elas vão ser representadas por quê? Por casais. O que significa isso? Ah, Moré, então existiu Abraham e Sara, e etc, e etc. Olha, gente, existe dentro de todo ser humano esse aspecto. Então, dentro aqui de Hesed, eu vou ter o quê? Um casal. Tá vendo? Eu tenho um casal, esse casal, lógico, que vai se dividir da seguinte forma. Olha, o lado direito é o feminino, lado esquerdo, lado direito masculino, lado esquerdo feminino. Então, quem eu tenho aqui? Dentro dessa Sefirot, segundo a descrição da Torá, eu vou ter Abraham, não é? Abraham, e vou ter quem mais? A sua esposa. Eu vou ter a Sara, tá vendo? Então, veja, isso significa que a Sara, ela é uma mulher? Não, ela é um sistema dentro de todo ser humano. Um sistema dentro de Hesse que é necessário para que possa receber e doar, chegar nesse sistema de doação. Aqui dentro desse sistema, eu tenho uma Kripa Nogá. Essa Kripa Nogá, ela é chamada da concubina, veja, ela é a concubina, ela é Agar, não é? Ou Aguer. E tenho também um sistema aqui chamado Ismael. Ismael. Veja, então, são clipás nogais, são sujeiras, né? Então, ó, mas elas são coisas que são necessárias aqui para o desenvolvimento da alma. Veja, quando a gente tem aquela luta, aquela questão dentro dos nossos sentimentos, então a gente está lidando, né, Ismael, veja, então a gente está lidando aqui com essas clipotes que estão dentro dessas sefirotes, tá vendo? Então, eu tenho a parte masculina, nesse caso, Abraham, e uma clipá no lugar chamada Ismael, que é uma clipá externa, e tem um H também aqui junto, tá vendo? Junto com Ismael. E aí é onde entra toda a configuração. Eu vou aqui agora para a próxima Sefirá, e eu estou agora aqui dentro de Gevurá. Ali é Hesed, né, como a gente viu. Agora eu estou dentro aqui de Gevurá. Em Gevurá eu tenho também uma parte masculina e feminina. Ou seja, isso é formatado por anjos e também pelo ser humano. E aí eu vou ter, então, a parte masculina, doação, do lado direito, que é quem? Itzhak. Itzhak, está aqui, olha, que é, na verdade, o filho, né, de Abraham. Do outro lado, eu tenho quem? A esposa dele, a Rívika, tá vendo? Então, parte masculina e parte feminina da Sefirotes. Veja, todo ser humano, homem ou mulher, vão ser formatados por essas Sefirotes. Uma define, não é? A sua doação e a outra a recepção. Chegamos em Tiferet, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho aqui, olha, de um lado eu tenho Yaakov, que é o lado direito, e do outro lado eu vou ter a Rahel, que é a alma gêmea dele. A Leia era a alma gêmea de Esav, veja. Então, Rahel, então, ó, já formamos mais um casal. Depois, nós temos agora outros personagens como Moshe. Moshe vai estar aqui dentro de Netza, tá vendo? Netza. E dentro de Netza, ele está com quem? Ele está com a sua esposa, que é Tsípora. Então, veja, a gente tem aqui, ó, Moshe e Tsípora.
vendo? E agora, lógico, do lado aqui de Moshe, nós temos a Sefirah Hod, que é chamada também de Aharon, e aí nós temos agora ele com a sua esposa, não é? Que é Elisheva. Então, Aharon e Elisheva. Elisheva e Batsheva é praticamente a mesma coisa, né? Só que vamos ter que entender aqui, olha. Então, Aharon, Elisheva, e depois nós temos aqui em Esod, Yosef, e Asnat, que é a esposa dele. Então, aí, agora a gente tem Malhut, e Malhut a gente vai ter Davi e Batsheva. Por isso que se chama Batsheva, filho dos 7, ou seja, a 7ª Sefirot, ou seja, a filha dos 7, não é? Porque contando lá de Biná até Yosef aqui, é 7. Então, a gente vai ter agora Davi Meller, por isso que Davi é chamado de rei, porque Malhut, veja, a mesma palavra, reinado, Malhut, Meller, é a mesma coisa. Então, Davi, e aí a gente tem Batsheva. Batsheva é filha do 7. Pois bem, dentro dessas sefirotes, eu tenho todas as questões emocionais, não é? Entre recepção e doação. Todas elas vão ter doação e recepção. Por isso que quando o Eterno fala lá atrás para Noa, não é? Ele fala o seguinte: separa 7 casais puros, tá vendo? Esses 7 casais, eles são exatamente, gente, os casais que entraram na arca, tá vendo? Eles são esses casais aqui. E o casal impuro é o lado negativo, que é o LILT, e o SAM, né? O lado negativo. Então, aqui eu tenho a construção do que se está falando aqui em relação a esses casais. Veja, Abraham com Sara, lado direito, lado esquerdo, Itzahak e Rivka, Yaakov e Rahel, Moshe e Sípora, Aharon e Elisheva, Yosef e Asnat, e Davi e Batsheva. Nós temos de ouvir aqui que esses casais, gente, eles podem ter adultério, não é? Veja, são casais, mas são casais internos, eles não são casais externos, eles são construções, veja, internas dentro do ser humano, eles não são algo que a gente define fora dessa ideia de estar, não é? Deixa eu só, eu tenho que estar torto, eu tenho que de torto, então veja só, vamos consertar aqui, ver se tá, agora acho que está na mesma altura. Pois bem, então, gente, o que acontece? A gente tem, não é, a construção exatamente desses casais, ficaram os casais superiores, e aí a gente tem agora que entender isso, né, na linguagem da Torá. Veja, não haverá adultério, não haverá. O que é adultério na linguagem da Torá? É qualquer um da traição entre esses casais. O que a Torá está falando para a gente? Olha, esses casais são sefirotes dentro de cada ser humano. Então você tem, todo ser humano tem essas sefirotes. Essas sefirotes, que são antenas internas, elas também podem estar ou no nível de idolatria, que é a pior coisa que existe, né? Quando eu falo a pior coisa, não é só no sentido de ser uma coisa que não existe, é uma coisa que existe. É uma coisa que existe, né? Então, é algo real, né? Ainda que não seja bom. A Torá fala sempre disso. Será que Deus, Hashem, falaria de idolatria? Tem a idolatria revelada e a não revelada, são estágios. Tanto sobre idolatria dentro da Torá, se não existisse esse sistema, ele perderia tempo. Olha, vamos falar hoje da idolatria e etc. Enfim, não, ele fala de algo, né, algo que existe, algo que é real dentro da Torá, que é a idolatria. Então, o que acontece, gente? A gente tem que saber que existem alguns mandamentos na Torá
contra a idolatria. E esses mandamentos, eles devem ser seguidos, né? Muitas vezes a gente vai ser colocado em prova contra esses mandamentos. Vão aparecer algumas coisas que vão parecer, tem, né? Vamos lá, vamos fazer, vamos na festa junina agora, vamos, né, vamos fazer São João, é legal mesmo, né? Dançar quadrilha ali e tal. Enfim, é muito legal. Pessoas vão te chamar para viver isso, família vai fazer festa, vai ter um monte de coisa, mas tudo isso são sistemas pagãos, né? Então, mas o que a gente pode fazer? É um sistema cultural que as pessoas gostam. Inclusive, quando você vai principalmente para o norte, eu acho que é onde essa cultura é mais forte. Aqui no Rio de Janeiro também tem, né? Mas acho que aí é mais ligada à Igreja Católica, né? Essas coisas, assim, essas festas da Igreja Católica. Mas voltando ao assunto aqui, gente. Então, veja, cada sefirote, ela tem a ver, não é, com um casal, Sara, Abraham, não é? Que a gente tem Equipar Nogá, Ismael, Ismael, temos Agar, tá vendo? Mas o que é isso aqui? Isso aqui é a formatação dentro de todo o ser humano. Se tem a parte masculina, o que é a parte masculina? Doação. Então, veja, são sistemas dentro das sefirotes que nós chamamos, olha, doação, do lado direito. Então, aqui do lado direito, eu tenho a ver, dentro dessa sefirote, tem a ver com doação. Ou seja, doação. Então, do outro lado, eu tenho recepção, né? Ou seja, na parte feminina. Agora, então toda mulher é de recepção? Não. Essa aqui é só uma linguagem metafórica, né? Como a mulher recebe o sêmen do homem, o que acontece? Então, ela é metaforizada aqui como aquela que recebe essa parte do sêmen divino, tá vendo? Então, doação e recepção. É assim que a Torá vai funcionar em todos os estágios. Pois bem, quando eu vejo na Torá, então, os personagens, eu estou vendo um estágio desse aqui, seja dentro de qualquer sefirote. Eu vou ter dentro de todas as sefirotes, não é? Doação e recepção. Então, eu tenho aqui doação e recepção, cada uma no seu nível, não é verdade? Na próxima sefirote, eu vou ter a mesma coisa, doação e recepção. E assim eu vou, em todas as sefirotes vai ser assim, doação e recepção. E assim vai até a última sefirote. Cada sefirote, dentro do seu estágio, lembrando que existe outra árvore sefirótica. Então, veja, doação e recepção. Mais uma vez, doação e recepção. Pois bem, então, lógico que também, não é, vai existir, olha, lá em Malhut, Davi e Batsheba, mais forte ainda, onde está todos os corpos, doação e recepção. Então, veja, esses são os casais, tudo está falando de doação e recepção. O que nós fazemos? Pegamos os mandamentos, por exemplo, adultério, e focamos nisso, em adultério. É um erro. Aqui não está se falando que não é um erro. O adultério é um erro terrível. Mas esse adultério é complexo de se falar nele, porque ele vai mexer com os sentimentos errados, vai desconfigurar a vida da pessoa todinha, é um erro muito sério, mas esse ainda não é o verdadeiro adultério. Por quê, Moré? Esse não é aquele adultério do adultério. É uma coisa horrível, muito ruim, mas esse não é o verdadeiro adultério. E por que a gente sabe que esse não é o verdadeiro adultério? Porque as pessoas não estão casadas debaixo de uma roupa. Então, por que elas não estão casadas? Olha, deve-se respeitar o casamento, não entendam as minhas palavras erradas, por favor, pelo amor de Deus, né? Eu falo até aqui com ênfase. Adultério é uma coisa horrível, não é para se fazer. Mas a Torá não está falando somente desse adultério. Agora eu coloco, porque as pessoas não estão casadas com as 7 leis com as 7 brahás
que o Eterno fez para Rava e Adão. Então, isso também não significa que, por saber disso, agora eu vou cometer adultério e vou amenizar o aspecto de adultério. Pois bem, veja só, então, para um casamento, existe uma conotação séria, né, dentro da Torá. Um casamento deve ser feito por amor ou para estudar a Torá, como foi no caso de Leia e Jacob. Debaixo de uma roupa é a letra rete. Não tem muito a ver com aquele casamento que se faz. Ah, Moreno, não recebeu as bênçãos, as brahutes, não fez lá a roupa, tinham que casar debaixo da roupa. Não. A roupa, ela é formada por uma letra, um rete, não é? Ele é formado por uma letra Zain, vejam, a letra Zain, que fica do lado esquerdo, e uma letra Vav, que fica do lado direito. Então, a união desses dois aspectos, né, para o estudo da Torá, ele vai fazer aqui uma rupá, tá vendo? Então, um casal se une, como Leia se uniu com Jacob para estudar a Torá. Olha lá, uma letra rete, é uma rupá. E 7 mais 13 é a palavra Ravá, amor, não é? Ou Errad, amor. Então, isso a gente está cansado de saber. Então, veja, uma formatação espiritual. Outra questão é que a gente tem dentro da construção da Torá uma coisa que é chamada de Ketubá. E essa Ketubá é como a Torá é chamada, ela é um contrato de casamento. Então, ela é um contrato que hoje é usado, não é, dentro de um sistema religioso, mas essa Ketubá, na verdade, a Torá é uma Ketubá, tá vendo? A gente tem uma Ketubá, que isso aqui não é a Torá, é um documento entre homem e mulher, mas existe, tá vendo, Ketubotes, ou que são aqui assinadas pelo homem e pela mulher, assumindo, não é, uma questão aqui matrimonial, tá vendo? Então, existe essa questão. Agora entra um problemão que a gente tem que resolver. A gente está falando sobre adultério, estou fazendo uma implementação aqui com vocês sobre essa questão. A Torá fala sobre adultério em relação ao homem, mas não fala em adultério em relação à mulher. E agora? Se você for literalista, a mulher for literalista, ela tem que aceitar que o homem tem que ter um monte de esposa. É ou não é? Vamos ser sinceros. Então, o homem, ele pode ter várias concubinas, etc. Você acha que isso é justo? Vocês, mulheres, acham que isso é justo? Não. Não, não é. Então, veja. E aí, o que está se falando? Será que a Torá está falando disso? Não é? Será que a Torá está falando disso? Quanto às questões de separação, o que Esdras fez e Neemias fez? Os judeus estavam casados com mulheres estrangeiras, ele separou as mulheres e separou os filhos, mandou-lhes embora, e os homens prometeram seguir a Torá. Se você leva isso para o literal, não é? Isso vai ter que ser levado para o literal, ele vai, então, ver que vai haver, quando Mashiach vir, uma separação de todos os casais que não são almas gêmeas. O que são casais que não são almas gêmeas? Ué, mas Leia não era alma gêmea de Jacó, era de Esaú, se casou com Jacó para estudar a Torá, para ter um lar de Cabalá, para ter um lar de harmonia. Hoje, o que as pessoas fazem? Querem ter paixão. Olha para a pessoa, duas almas que nunca se reencarnaram junto, quando uma olha para a outra, meu Deus do céu, é uma explosão a nível biológico, e também é como se você visse uma coisa maravilhosa que você nunca viu. Aí você fica, olha, que carro, eu queria ter esse carro, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, também são os desejos egocêntricos, não é? Deve-se entender para que você quer aquilo, e aí existe aquela paixão. As pessoas, é uma coisa devastadora, a pessoa entra naquilo ali, olha, aí passa-se 1 mês, 2 meses, passa-se 5 anos, e aí acaba-se tudo. Não tem um amor de alma. Não tem uma estrutura de alma para se manter ali. Aí é da onde vem todos os problemas. Os homens querem garotinhas novinhas, sem barriga, sem isso, sem aquilo, né? As mulheres também agora querem garotas mais novas, não, tem que ser alguma coisa. Quando não é isso, a mulher vê o poderio do homem, o que ele é, se ele é alguma coisa na sociedade ou não.
e outras coisas que a gente pode perceber, né? Então, tudo isso, nada disso é Cabalá, nada disso é Torá. Seria melhor para a pessoa ele não viver aquela experiência biológica da paixão e depois aquilo for destruído, e ele também tem um pouco da sua vida destruída com aquilo, e ele viver uma pessoa equilibradamente para estudar a Torá. E foi no caso de Jacob. Jacob olhou para Leia, pô, não era isso, eu trabalhei 7 anos pela Rahel, mas você me deu a Leia. O Labão fala para ele, olha, na nossa terra não é assim. Olha, a gente está falando aqui de aspectos peixe e mais elevados, não é assim. Você vai ter que ficar casado com a Leia. Aí ele falou o quê? Ele não separou. Ele continuou casado com a Leia. Ele só foi trabalhar pela Rahel. Veja, se eu levo isso para o literal, isso dá o direito ao homem de ter várias esposas. Quando está lá nos mandamentos, ó, não desejarás a mulher do seu próximo. Não está falando de desejar o marido do outro. Então, quer dizer, nesse sentido, não existe o adultério para a mulher. Se ela não for casada. Não existe. Ela pode, por exemplo, a mulher pode ser amante de um cara casado, não é adultério. Pela Torá, não é. Ah, mas não foi feito o rito, não foi feito o casamento. Aonde está na Torá mostrando que tem que fazer rito de casamento? Quem foi? Aí vai falar lá, o Eterno fez o rito de casamento de Adão e Rava. Me prove. Aonde está isso escrito na Torá? Onde está escrito que foi feito um casamento? Eu estou falando de casamento porque isso é uma das coisas mais importantes hoje da religião. Ah, se não está com papel lá no cartório, um cartório que tem muito roubo, tem problemas de tomar documentação de terreno das pessoas, eu já vi isso. Casa, cachorro, casa, sabe? Não vou falar do homossexual, porque isso não tem nada a ver, cada um na sua praia. Então, é uma coisa que não tem, nem existia. Volte lá atrás e vê se existia cartório. Não existia. Se existia selo de cartório para certificar alguma coisa, não existia. Então, tudo que está falando na Torá é espiritual. Esse casamento aqui, que está falando aqui, é outro casamento. E tem um outro problema também. Porque você tem um corpo e uma alma. E para fazer o casamento entre o corpo e a alma que é a dificuldade. Porque são dois inimigos. São dois sistemas altamente antagônicos entre si. Então, veja. Quando a Torá está falando desse casamento, ou seja, de você encontrar uma pessoa para a sua vida, essa pessoa tem que ser para estudar Cabalá. Torá. As pessoas não estão pensando assim. Quando elas vêm, eu preciso de um companheiro, que não sei o que, tal, às vezes até falam, não, tem que ser judeu. Não, não tem que ser judeu, tem que ser cabalista. Ou, pelo menos, uma pessoa que não implique com a sua espiritualidade, não tem problema nenhum. Você encontrar uma pessoa que você goste, né? Aí você pode falar assim, mas Moré, poxa, está na Torá, Abraham casou com Agar o quê? Ela era judia? Ou era... Não era, tanto é que depois ela é expulsa. Né? Mas as pessoas não entendem a Torá. Isso é o quê? Adultério da Torá. Elas acham que tudo ali tem que ser, né, de acordo com o que nós temos que seguir na nossa realidade, e elas acabam, então, formatando. Não, você está casado? Você foi no cartório? Ah, meu irmão, está em adultério. Não fez, não assinou lá, o juiz não deu o carimbo, não pagou lá não sei quantos reais. Ah, não botou um nome. É adultério. Isso não é assim, porque muitas pessoas casam, e não casam no papel e são fiéis umas às outras. Isso é mais uma questão de alma e emocional do que uma questão de papel. E existem pessoas que casam e traem. Estão lá com o documento assinado, traem. Tem gente que leva isso muito a sério. Então, esse documento não tem validade espiritual nenhuma. Agora, lógico, se você assina qualquer papel, você tem que honrar a sua palavra. Mas você honra mais a sua palavra sendo fiel de verdade. Não precisa de uma ketubá para você estar casado com alguém. Não precisa, olha, agora eu tenho que acertar isso, porque os céus vão me... Por que vai te castigar se não existia cartório antigamente? E a ketubá que está se falando na Torá é o contrato divino. Por isso que quando as pessoas vão casar errada, no final, Machia vem separar todos os casais que não são almas gêmeas. Vai separar um por um.
Ah, fulano de tal casou porque o cara era próspero, ela tinha uma admiração por ele. Não, não é alma gêmea, separa, separa. Ah, a fulana de tal gostava lá do mulato, porque achava o mulato, olha, conheceu o mulato, né, e etc. Olha, agora ela está feliz. Não, separa. Isso não é Torá. Isso não é Torá. Isso é desejo do corpo. Ah, o cara lá, olha, gostava da loira, da morena, etc. Separa. Isso não é Torá. Isso é desejo do corpo. E as pessoas estão procurando viver o desejo do corpo e às vezes reza para o Eterno e rasa. Ó, manda um casamento, manda isso. Mas ela não está pedindo ao Eterno um casamento para ela viver uma história de Torá. Ela está pedindo um casamento para ela viver uma vida feliz. Aqui para o shopping, alguém para passear, dar mãozinha, enfim, virar os olhinhos como pessoal. Não é nada disso. Não é nada disso. A gente está falando de estudo de Torá, está falando de espiritualidade. Então, também existe o casamento da alma com o corpo. Tudo isso vai acontecer principalmente dentro do ser humano. Então, dentro do ser humano, a gente vai ter essas divisões, o que ele alcança e não alcança, e isso vai estar ligado exatamente ao casamento dele com ele mesmo, da alma com o corpo, porque a alma e o corpo decidem, não, a gente vai se casar para estudar a Torá para resolver os nossos problemas. Por quê? Se a alma, o corpo, não fortalece a alma em relação à força desses desejos, o corpo lá na frente não vai ressuscitar. O corpo vai viver uma vida plena nesse mundo, em todos os sentidos e desejos que ele tem em relação a sexo, comida, música, etc. Ele dá atenção a tudo. Tudo que dá prazer chama a atenção dele, mas a Torá não dá prazer para ele, ele não estuda a Torá. Ele não chega para entender, olha, eu tenho que entrar no nível de recepção para doação. Então ele fica só no nível de recepção. Ele fica só no nível de me dá isso, me dá aquilo, eu preciso daquilo, eu só vou ser feliz se você me der um casamento. Mas aí eu caso, não, eu não gostei muito, porque essa mulher não é do jeito que o meu cérebro desenhou que ela tem que ser, branquinha, pretinha, verdinha, azulzinha, e etc. Ah, o marido também não é assim, não é assado. Ah, ele não gosta de trabalhar, ele gosta de ficar estudando a Torá, eu não quero um marido assim, eu quero ser próspera, é o que a gente mais vê aí. E nada disso é Torá. Então, quando você pega uma mulher, uma esposa, olha, cara, estuda a Torá, fica estudando a Torá, não perturba o marido, e tem mulheres que estudam a Torá mais que o homem. Quando é esse caso, também não tem problema nenhum. Então, o marido, não, estuda a Torá, vamos ajudar, vamos plantar aqui na nossa casa, Torá, bons espíritos, boas almas, etc. E assim, um ajuda o outro. Não tem essa coisa também de que a responsabilidade de estudar a Torá é só do homem. Isso é mentira, porque isso já começa a criar um governo patriarcal, onde o homem ele está sobre a mulher. Não que a mulher não tenha o seu papel na sociedade, porque a própria Shekhinah, que é a força divina, está abaixo da força masculina. Por isso que o homem tem mais força física que a mulher, em alguns casos, né? Todos também numa regra geral. E o homem, não é? Ele tem o direito de controlar e trazer os estudos, caso ele tenha capacidade, senão a mulher traz. A gente tem grandes mulheres que fizeram grandes concertos de Torá, e às vezes sobre a nação toda que estava naquele momento ali, sendo chamada pelo Eterno para ter chuva, como foi o caso de Ruth, Esther, e outras, não é? Não esqueci o nome aqui agora, mas tudo bem. Então, veja, existiram várias mulheres que tinham esse conceito, mas, na verdade, tudo isso também está ligado ao conceito da sua internalidade. Isso significa que é eu que tenho que juntar, não é? Ou seja, o Vav com o Zayin. O que significa juntar o Vav com o Zayin? Se o Vav está nas 6 sefirotes, e quando eu estou aqui com a 7ª sefirote, então eu tenho que juntar esse Vav de Zerampim com Malhut, aí quer dizer, os dois, o Vav e o Zayin se juntam, que são mundos espirituais, são internalidades, todo mundo tem que ativar,
e aí eu tenho a rupar para o casamento divino, tá vendo? Então, aí é que surge a idolatria, e aí é que surge o adultério, quando eu não respeito as regras da Torá. Agora, a Cabala, ela está falando aqui com a gente agora desse casamento divino, e ela está falando de uma coisa complexa, que são os desejos dentro de você. Então, ela vai trazer para a gente a configuração do que é esse adultério segundo a Torá. Veja, então, vamos reler aqui, ó. A parte masculina do vaso, ou seja, qualquer sefirote, ou da sefirote num todo, é massá, ou seja, tela cortina que representa a intenção a fim de doar. Amassar é o poder de resistir ao desejo egoísta, isso é interno, e é de receber para si mesmo, ser egoísta, e de convertê-lo em uma intenção altruísta. Então, se eu tenho um desejo egoísta, ou se eu não sei se eu tenho um desejo egoísta, eu devo, então, buscar entender qual é esse desejo e devo trabalhá-lo. A parte feminina, o desejo de receber, esse é o desejo fundamental da criação. A vontade de experimentar o prazer e a plenitude da luz. Então, isso todo mundo quer, tá vendo? E tem que ter para que você quer se conectar ao Boré? Para que você quer sentir a conexão com a luz? Para si mesmo ou para doar, porque até isso pode se tornar um pecado e um adultério dentro da Torá. O uso correto do desejo, ou seu cumprimento correto, é receber a fim de doar. Não existe outra forma. Isso é o oposto do egoísmo. A escolha e conexão correta dos desejos. Como o adultério usar um desejo não corrigido, o texto enfatiza que o indivíduo deve escolher corretamente seus desejos. Por que ele deseja receber uma coisa? Se isso é para o bem coletivo, é para o bem da Kabbalah, é para o bem da Torá, e aí, então, ele não está em adultério. Caso ele navegue nas ideias de receber para si mesmo, então ele está em adultério. Isso significa que todo mundo está em adultério, se não sabe selecionar os seus desejos. Porque a pessoa fica pensando, se eu tivesse um carro, nossa, eu preciso de um carro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas ela não pensa assim, poxa, se eu tivesse um carro, eu poderia ter mais tempo para estudar a Torá, poderia agilizar minha vida, sei lá, poderia ajudar o Moré a ir lá no outro irmão, ensinar a Torá, poderia eu mesmo ensinar a Torá. Olha, seria um carro, seria muito bom. Se tem um desejo verdadeiro nisso, legal. Agora eu desejo para mim mesmo, olha, eu quero ter uma boa roupa, tenho que andar bem vestido, muito bonito, aí quer dizer, para mim mesmo. Agora se eu falo, não, eu tenho que estar apresentável, bonito, para o outro me ver e eu poder, ele me dar mais credibilidade no que eu vou falar. Não é porque, infelizmente, as pessoas são assim, então ele vai me dar mais credibilidade. A roupa é legal, traz um respeito, mas não é tanto quanto a questão da alma, veja. Então, são desejos que são em vários estágios que eu tenho que corrigir. E atrás desses desejos pode estar aquele ego, eu quero ser rico. Né? Para que você quer ser rico? Para que você quer estar acima de todo mundo? Tem uma configuração aí, desejo de recepção não corrigido, adultério. E aí é que entra a questão toda, porque se tivesse adultério, a pessoa não se conecta com o Boré. Por isso que eu tenho muita preocupação quando meus alunos eles começam, por exemplo, a andar só por esse caminho, né, de recepção. Ou seja, eu vou fazer porque o Eterno me abençoou. E se o Eterno não tiver na conotação, for alguém que ajuda, mas o Eterno fala assim, não, eu não vou abençoar porque tem um conserto aí para fazer, vai ajudar e eu não vou. Como a gente vai entender, a questão do eunuco, da viúva, enfim, dentro da Torá, não vou ajudar. Não, você vai ajudar, mas você tem que ajudar por ajudar, sem interesse nenhum. E o Eterno quer consertar isso na pessoa e não abençoa. Mas ela continua ajudando a Kabbalah e a Torá por amor. Quer dizer, é o conserto que ela tem que fazer. Nem sempre, e isso é lógico que é uma coisa certa, que a pessoa vai ajudar, vai doar, etc., ela vai ser abençoada. Às vezes ela tem que passar por um processo. Não é uma coisa que você deva somente colocar, se aconteceu, eu dou testemunho, é legal, eu estou fazendo, a gente está me abençoando, mas também se ele não me abençoar,
eu vou continuar fazendo, porque senão há um interesse. Você está entendendo? Vai dar um interesse. Aí que se tem um interesse, o desejo de receber, já não é Torá. Já há o quê? Um adultério. Você já está quebrando a Ketubá. Por quê? Porque o casamento ele tem que ser com a conexão, a mesma forma. O borê ele é pura doação. Ele, se você vai perante o borê com recepção, você já não está com a forma exata. Então, com certeza, você vai se ligar ao mundo do ego da recepção, que não é o borê. Não tem como casar. Não existe forma nesse casamento. E aí o que acontece? É adultério. Ou pessoas que inicialmente casam, conseguem se conectar, e depois começam a cometer adultérios e adultérios e adultérios e adultérios, porque não tem como consertar. Eles trocam os concertos por acender velas, fazer ralar, e etc. Isso não tem nada a ver com Torá. Pois bem, vamos continuar aqui. Adultério segundo a Torá. A linguagem aqui é profundamente simbólica, né? Vamos até deixar aqui em negrito, ó, ela é simbólica, ela não é uma linguagem literal, para estar envolvida em cada um deles, para se casar, para se conectar, para se aderir, para se acasalar e gerar o próximo, veja, estado acima dele. Então, a sua alma, Moré, estou me sentindo muito mal. Algum desejo dentro de você de doação. Talvez você esteja murmurando muito, e aí você tem, aí aquele seu desejo te leva a um lugar, às vezes, proibido para você, que tem energia ruim, e às vezes te traz sonhos ruins. Então você está vendo que tem alguma coisa desandada dentro de você, né? E aí o que você faz? Esses estados espirituais chegam até você para te mostrar uma coisa, te dar uma amostragem, não é? Mostrar para você alguma coisa, para te enfatizar para você, olha, existe dentro da sua alma um estado errado, existe um estado de adultério que tem que ser consertado. Automaticamente, o que a pessoa faz? Vai rezar. Rezar para a correção desse nível que tem dentro dela, pedindo a Shem, me ensina a não receber para mim mesmo, me ensina a forma certa como eu tenho que lidar com a minha internalidade, etc, etc, o que pode demorar muito tempo. Quando a gente passa pelos processos de correção, vem um problema individual ou coletivo na sociedade, isso significa que tem alguma coisa errada ali com aquela sociedade. Existe alguma coisa que está acontecendo, teve um problema natural, um tsunami, um terremoto, teve o Monte Vesúvio lá que destruiu a galera lá, e etc. Tudo isso é dado conforme o espelhamento daquele grupo de pessoas. Veja, se não tiver a formatação correta, então as pessoas recebem essas punições, independentemente delas crerem natural ou não. Isso é um ciclo natural do próprio sistema que nós vivemos. A Torá, então, ela vem ensinar para a gente, através da Kabbalah, as questões mais profundas. Veja, é muito difícil, né? Chegar e você selecionar cada um desses sentimentos, pensamentos, etc. Ou seja, casar é conectar um desejo, significa uni-lo à intenção de doar. Então, isso é casar na Torá. Isso é casar, é você conectar um desejo, tá vendo? Esse desejo, e significa uni-lo à intenção de doar. Então, se eu tenho uma recepção, então eu vou agora pedir a Shem, olha, eu quero, como eu falei, eu quero isso, eu quero aquilo, mas a Shem é para ti, é para realmente eu fazer o trabalho para ti, não é? E também não podemos ser espertos, não, agora eu quero um helicóptero, né? O Moré André andando de helicóptero, eu quero um helicóptero para mim poder ir para o Japão, falar de Kabbalah, isso não é. Né? Se caso seja necessário uma coisa dessa acontecer, vai acontecer para que eu possa levar a palavra do Boré, e para que eu possa trazer aquilo, não é? Que é da Torá, para ensinar as almas. E não tem nada a ver para... Né? Agora eu vou... tem gente que tira foto, tem gente que fica feliz, tem gente que às vezes recebe uma bênção, chora, olha,
Ou tem uma coisa do ego, chora, e às vezes pode ser que ele tenha que fazer o contrário, chorar para consertar. Porque tudo é um teste, gente, tudo é um teste. Então, veja, casar é conectar um desejo, significa uni-lo à intenção de doar. Esse desejo de recepção tem que passar para ser um desejo de doar para os mundos espirituais, para ensinar a Kabbalah e para trazer a correção das almas. Aderir. Veja, seja, aderir está aqui falando com a mesma questão de acasalar. Não é? Acasalar é a mesma questão de um homem com uma mulher. Implica uma profunda união entre o desejo feminino de recepção, não é? Que a gente chama de desejo de recepção, e a intenção, que é o masculino. Por que eu quero receber e para que eu quero receber? Né? A gente já viu isso nos 3 mandamentos de Abraham, que existe uma questão muito profunda que deve ser analisada. O resultado dessa união, quando correta, é gerar o próximo estado acima dele, ou seja, um novo nível espiritual. Se eu faço a conexão certa, se eu consigo chegar, recebo para doação, eu estou mostrando para os céus através da minha internalidade, então eu chego ao próximo nível espiritual. Se eu não consigo, além de não chegar no próximo nível espiritual, eu posso descer. Eu posso vir abaixo do nível que eu estava. E se eu vir abaixo do nível que eu estava, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer tudo de novo para chegar no nível que eu caí. Esse nível, às vezes, é muito uma das formas mais interessantes da gente ver esses níveis, é quando a gente vê a questão dos espias, né? Você vê que eles ficam lá, eles vão para uma estalagem, vêm os soldados lá do outro lado, e o que acontece com eles? Eles ficam pendurados numa corda. E quando eles ficam pendurados nessa corda, significa que isso são estágios espirituais. Veja, quanto mais eles sobem na corda, mais perto dos céus eles estão. Quanto mais eles descem na corda, né, mais longe dos céus eles estão. Isso significa o quê? O desejo masculino e feminino dentro de nós. Veja, se eles estão casados corretamente, né, então eles podem aqui, ó, tá subindo na nossa corda. Deixa só, ó, ficou pesado aqui agora. Ó, eles podem estar subindo aqui na nossa corda, ó, o lado, né, masculino e feminino. Ó, ficou bem pesado. Deixa eu consertar aqui. Tem que ver o que está acontecendo com esse computador. Ó, vamos botar aqui, ó, copiar, vamos colar como imagem porque está ficando pesado. Vou pegar mais uma vez, né? Vamos aqui o homem. Veja, nessa situação de homem e mulher, não tem quem é mais importante ou menos importante, tá vendo? Então, ó, vamos lá. É só uma metáfora. Se eu tenho, a minha parte feminina é o quê? Recepção. A minha parte masculina é doação. Elas não podem estar, não é, em desequilíbrio. Por quê? Se eu não recebo, também eu não tenho nada para doar, vocês concordam? Como é que eu posso doar se eu não tenho para doar? Então, eu tenho que receber para doar. Senão, eu viro um mar que não é alimentado por um rio e uma hora eu vou secar. Esses 2 níveis dentro do homem, ó, desejo de recepção e doação, vai ter que ter a intenção. Então, aqui, quando a recepção pensa, eu quero receber isso, não é? Vamos tratar de um assunto muito simples, eu quero comer, eu quero me alimentar. Para que você quer se alimentar? Uns vão se alimentar, vamos lá, para ter força, para ir para a academia, ficar bonitão, tirar barriga, etc. É bom. Se ele for para a academia pela saúde, é bom. Agora, se ele for pelo aspecto físico, já é ruim. Porque vou lá para ficar bonitão e não sei o quê. Não, agora quando ele vai para a academia, não, vou tratar da minha saúde, eu preciso emagrecer e etc., não é? Enfim, olha, é uma coisa boa. Agora, quando ele vai pela estética, não, que eu tenho que ser bonitão, porque a pessoa quer ser bonitona porque ela quer ser notada, não é? Então,
é um aspecto ruim. Agora, eu vou pela minha saúde, eu preciso ter mais saúde, eu preciso ter mais disposição, eu preciso ter mais força para falar do Borê, para ajudar na Kabbalah, e etc. Então, eu vou lá. Eu consegui, Borê, manda a pessoa que vai me ajudar a consertar a minha alma. Olha, eu não quero, né, ficar lá no YouTube, no Facebook, aí vou lá, uma menina bonitinha, que gracinha, que linda. Olha, geralmente mulheres que botam foto muito expondo-se são mulheres que querem ser ovacionadas. Você vai ver que a maioria, isso é verdade, né? As mulheres que seguem o judaísmo, elas muitas vezes não botam nem a foto, né? Aí você vai lá, ai, que gracinha, que lindinha. Olha, é essa mulher que eu desejo, meu corpo deseja essa mulher. A mesma coisa é o homem, olha que lindo. Aí na hora do que casa, é tudo maravilhoso, Deus me deu uma pessoa maravilhosa. Mentira, você está aí atrás de sexo e fazer com que seu corpo receba aquilo ali. Você não está atrás de Torá. Agora, quando você vê a pessoa ir lá, pô, essa pessoa aqui realmente vai poder me ajudar na Torá, ela reza, ela realmente tem uma sinceridade com o Eterno. Eu não vou para esse casamento só para questão de sexo, nem só para questão de mostrar para todo mundo que eu tenho uma pessoa muito bonita do meu lado. Eu tenho uma mulher de Torá, uma pessoa de Torá, e aí é diferente, mas ninguém faz isso. Essa é a realidade. As pessoas não fazem isso. E aí, aquele amor que ela via ali, que era do ego, acaba. Daqui a pouco ela vê, caramba, eu casei com essa pessoa, mas não tem nada a ver comigo. Agora está implicando que eu estou estudando a Kabbalah. Aí vai falar, poxa, eu quero ir para o cinema, quero ir para isso, quero ir para aquilo. Aí se a pessoa também tiver o desejo ruim, tá bom, então vai. Mas se não quer, você vai ficar em casa o tempo todo estudando Torá, Kabbalah? Poxa, eu quero ir para o shopping, eu tenho sonhos nessa vida. E aí vai desestimular a pessoa. Ou vai ser pelo menos uma encheção de saco. Então, quando você escolhe alguém para seguir com Torá com você, olha, veja, é para acabar com esses adultérios internos. Se alguém intensifica os seus adultérios internos, significa que essa pessoa não serve para andar com você, nem serve para andar com a Torá. E aí, tudo isso tem a ver o quê? Com esses dois personagens internos. Doação, ó, a recepção está aqui desse lado e a doação está aqui, ó. Tá vendo? Então, às vezes, a doação está aqui embaixo, porque eu não estou pensando em nada, eu só estou pensando na recepção. Eu olho para o outro e só vejo aquilo que vai ser agradável para mim, meu desejo de me sentir bem. Quando esses dois sentidos são analisados, então eu mando para cima para que eu possa casar com o meu próprio sentimento e com a pessoa que vai vir para estudar Kabbalah e Torá. Ou seja, eu peço a Deus, não alguém para me fazer feliz, para me levar no shopping, porque eu estou muito triste, que nem existia shopping antigamente, não existia parquinho, não existia nada disso, e as pessoas eram felizes. E aí eu peço a alguém, para Deus enviar alguém que possa me ajudar, estar comigo, ser companheiro no estudo da Torá, que realmente queria estudar a Torá, porque tem muita gente que se veste de judeu, bota fantasia, não estuda nada de Torá. É muito mais ritualista do que estudante de Torá. Então é isso. Veja, e aí essa pessoa vai me ajudar o quê? A consertar. Ela vai me dar conselhos, tá vendo? Mas a união correta é dentro de mim, principalmente. E aí, se eu chegar lá, um novo nível espiritual vai chegar. Se eu não conseguir, eu desço. E aí vem as más sensações. Ih, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Mas você pode ver que houve uma quebra de Torá, ou interna ou externa. Aí quando a gente faz, mesmo quando você fala assim, poxa, mas eu não tive culpa, pecado involuntário. Ou seja, você não teve culpa, mas talvez você não tenha prestado atenção no seu entorno, nas coisas que estão em volta de você. E isso vai te levar para quê? Para um pecado involuntário. Esse pecado involuntário vai te levar a uma desconfiguração interna. Desconfigurando internamente, você não recebe mais as coisas de forma adequada, e aí o que acontece? Você acaba bloqueando tudo. Por exemplo, um homem cabalista, ele sabe que não é adequado ele ficar conversando com uma mulher casada. Por que não é? Porque a Torá proíbe até mesmo da gente conversar com a nossa esposa e deixar de estudar a Torá. Isso é verdade. Então eu converso com a minha esposa, na hora do almoço a gente conversa, quando tem que falar alguma coisa, a gente conversa, mas é eu estudando a Torá o dia todo, ela lá e eu aqui. Ela lá
editando o vídeo, fazendo o papel dela, me ajudando com a Torá, não é? Agora não é para mim ficar o dia todo de conversa fiada com a Morá. Ô, Morá, aí você viu? Caraca, e agora? Vamos para viajar para onde agora? Ah, não, e um ajudando a resolver o problema de um, de outro, e essa é a nossa vida. Isso é a vida de qualquer casal cabalista. E aí, se a gente tem o suficiente para a gente se alimentar, e a gente não precisa de muito, porque a gente não tem ego para essas coisas, né? Então, é assim que a gente vai, para tentar ajudar vocês a consertarem. Agora, eu poderia ser um moré, e existem morés que poderiam intensificar dentro de vocês o desejo da recepção. Venham para ser curados, venham para receber mais, venham para ser ricos. Não, a gente chama vocês para poder colocar em vocês o desejo da doação, que é a única forma que o CRI vai ser salvo. E ensinar a vocês os processos, não é? Para chegar a isso. Só quem é casado com uma pessoa que não estuda a Torá, porque às vezes a pessoa chega já casada, e a gente não fala para ninguém se separar de ninguém, já estava casada, não é? Então, mas é difícil para a pessoa. Mesmo que a pessoa não siga a religião lá do outro lado totalmente, ela implica. Não entendo Cabalá, não entendo isso é uma loucura, isso não é... Veja, de certa forma sempre atrapalha, porque bota o sinal da interrogação dentro de você, te cria dúvida, é Amaleque, né? E você fica pensando, pô, mas eu estou seguindo a Torá aqui, a pessoa fica lá do outro lado falando que não tem nada a ver. Aí você pode falar assim, Moré, poxa, não, isso não existe, existe. Eu tenho em 49 o Davi falando sobre os ricos, que ele não entendia o porquê, né? Enfim, mas depois ele viu que essas pessoas, para não invejar o rico, que essas pessoas não ressuscitariam, etc. Quem vai ler aquilo ali, às vezes não teve a experiência de lá na frente, e será que vai ressuscitar mesmo, né? Pode ter essa pergunta, né? Será que vai mesmo? É uma questão de fé e de conexão e de entendimento da Torá, não é? Como a gente falou, tem pessoas que vão chegar ao ateísmo. Podemos fazer o que? Nada, né? Outras pessoas, além de chegar ao ateísmo, vão lutar contra a Torá, contra o Taná. E aí? É problema delas. Né? Uns creem, outros não creem. Se eles crescem, pudessem ver o espiritual, e ele existe, o espiritual, eles não fariam essas coisas. Veja. Mas voltando ao assunto aqui, o resultado dessa união masculino e feminino, doação e recepção, é gerar o próximo estágio acima dele, ou seja, o novo nível espiritual. Quer dizer, existem vários degraus dessa mesma situação, que é o único conserto que deve ser feito dentro da alma. Quando isso acontece, a luz vai entrar e preenchê-lo, e aí vai ter o preenchimento do divino, você vai se conectar ao divino e você vai sentir a paz e a presença divina na sua vida. A unidade da humanidade e a mudança dos desejos. O texto introduz uma ideia cabalística profunda, um desejo de uma pessoa mudam constantemente, está vendo? São toda hora seus desejos vão mudar. A cada minuto ela difere e seus desejos são diferentes. Você nunca se torna tá num estágio só. Toda hora você vai tendo os desejos e desejos, a cada hora, a cada minuto, são muitos e muitos desejos. No entanto, já que o mundo inteiro é você, não é? Porque aí você fica assim, ué, Moré, mas sou eu? É você? Sou eu? Todo mundo sou eu? Sim, porque tudo que o mundo é o que está dentro de você, é como você vê o mundo. Depois que esse CRI acaba com seus receptores físicos, o mundo não existe mais, acabou. Acabou o mundo para você, é só você, o mundo inteiro em você, e é como você vê o mundo, através da tela da doação, da recepção, através desses estágios. Veja, então, o mundo inteiro é você e sua aplicação. Então, no geral, não há desejos estranhos. Isso sugere que todos os desejos que existem no mundo são, de alguma forma, partes potencial da alma de um único indivíduo. A diversidade humana. 8 bilhões de pessoas diferentes no mundo, ou 3 bilhões de casais, é vista como reflexo dos estados internos e do desejo de constante mudança de uma única pessoa. A humanidade inteira é uma exposição, uma fotografia, uma réplica dos nossos estados internos.
Durante a correção, uma pessoa pode passar por 3 bilhões de estados, o que se reflete em 3 bilhões de pares externos a ela. É muita coisa. Prazeres sexuais e proibições. O texto observa que o adultério é um fenômeno histórico e perene. Desejos sexuais são classificados como prazeres elementares mais básicos. O prazer sexual é, de fato, o maior prazer. A chave não é rejeitar os prazeres, mas usá-los corretamente. Linha direita, esquerda e meio, né, e religiões. O texto compara a proibição do cristianismo e a anulação das proibições, bigamias no Islã com a linha direita. Então, veja, eles comparam aqui, exatamente as proibições do cristianismo, a anulação e proibições, bigamia no Islã. O cristianismo, ele tem no catolicismo, que é o verdadeiro cristianismo, é o catolicismo, que surgiu lá atrás. Depois saiu aí essa vertente chamada cristã. Eles não são cristãos, os cristãos são Roma. Funcionaria, mulher, esses dois aspectos na linguagem da Kabbalah. Aqui está do lado de Rohimá, não é? A gente sabe acima, e aqui está do lado de Biná, que é Eva e também Eva e Adão, e tem a ver com questões de quê? Aqui nós temos uma Kripa Nogá, que é a Kripa Nogá de só estudar e a Kripa Nogá de só pela fé. Ou seja, tem pessoas que querem ir para a Torá através da intelectualidade. Está errado. Isso vai estar no próprio Zohar do Michel Leitman. A pessoa quer ir por uma questão da fé, também é errado. E isso está falando em relação a isso. Ou ir por uma questão de fé, ou ir por uma questão só de estudo. Tem que ser os dois. Há uma caminhada entre os dois, e essa caminhada é exatamente altamente, não é só proibido, é altamente proibido, não é? A pessoa seguir os estudos da Torá sem a orientação de um Moré. Por que isso acontece, Moré? Porque vão entender errado. Vão entender errado. Veja, mesmo vocês, que a gente está estando aqui com vocês, não trazendo todas as explicações, já é difícil para vocês entenderem. Já é difícil, já é complicado, mas a gente está fazendo, não é, um trabalho de tentar trazer para vocês, não é, um máximo de identidade, né, dessa questão do lado direito e esquerdo. Então, deixa eu só consertar aqui e tentar achar essa palavra, Ismael. Então, um homem procura sempre a linha do meio, que é o certo, um equilíbrio de fé e conhecimento. Fé, emuná, e conhecimento. Aquilo que eu acabei de falar, conhecimento é Rohimá. Nas 3 linhas seguintes, que são noções, o Criador, sua providência e a Torá. Em nenhuma circunstância deve ele avançar somente pela fé. Não pode, isso é errado, totalmente errado. Ou somente pelo conhecimento, que é também errado. Se ele quiser apenas alcançar o Criador, sua providência ou a Torá, ele entrará na escuridão. Está vendo aqui? Exatamente. Vamos sublinhando aqui, para vocês poderem entender. Então, ele entrará, se ele for por esse caminho, para a escuridão espiritual. Pois é impossível, veja, não é algo distante disso, receber a sabedoria, Rohimá, sem a luz da misericórdia. Não tem como isso acontecer, que é Hassadim. Então, nem imagina que tem como isso acontecer. Nem através da sabedoria, somente nem através da fé. Tal estado é denominado de força esquerda impura. Veja, a Kripá de Esaú. Por quê? A Kripá da fé. A Kripá, eu acredito, olha, veja, não é mais uma coisa. Não, eu acredito, irmão, eu tenho fé. Veja, a fé que você tem é sem ação, sem o estudo, sem buscar a conexão. Essa é a fé. Não, tudo vai dar certo, eu tenho fé. Sendo que essa fé
e ela não serve para as outras coisas da vida. Tenha fé, fique aí um mês esperando para ver se no final do mês você recebe. Né? Não recebe, porque você não trabalhou. Então, veja, percebam, isso também é o trabalho espiritual do estudo da Torá. E se o homem se empenha em avançar através da fé, somente através da fé apenas, ele ainda coloca aqui, ó, ele entra na força impura do lado direito, que é a Clipá de Ismael, se ele ainda insiste. E lhe diz que encontrar um estado de perfeição. Então, veja, diz que encontra um estado de perfeição. Então, a pessoa acredita, tá vendo? Nesse caso, ele não vê sentido em seu esforço. Assim, não consegue continuar a avançar. Chega uma hora que ele só vive pela fé. Para que eu vou me esforçar? Em outras palavras, mesmo se alguém está cheio de alegria, que é exatamente o que a Torá exorta a sentir, perceber a providência do Criador com alegria, pois esta significa a justificação da criação, a compreensão da sua providência sempre justa e bondosa. E não tiver alcançado o segredo da Torá, ó, não tiver entendido tudo isso que a gente entende, mesmo se ela, sabe, for uma pessoa, porque a gente geralmente vê isso, as pessoas dizem, nossa, Deus é maravilhoso, olha, mas não estuda porcaria nenhuma, não sabe de porcaria nenhuma e está lá recebendo. Seu caminho é considerado errado, tá vendo? Mesmo se há essa alegria. Pois lhe falta a intenção de fazer pelo bem do Criador. Ela faz tudo pelo interesse, que revela, né? Que revela os segredos da Torá. Como que ela vai saber esses segredos? Somente aqui. Ela não está fazendo pelo bem do Criador. Ainda que ela seja muito feliz, ainda que ela possa buscar, e você está vendo, poxa, às vezes você olha, caraca, eu estou com problema aqui, problema ali, estou buscando, estou estudando, a pessoa está lá, ó, distraída, nada, está tudo dando bem. É a questão do terreno 49. Veja, é uma complexidade. E é isso que está se falando também aqui em relação ao casamento. Por isso que a gente deu uma parada aqui, né? Então, veja. Então, aqui, ao mesmo tempo que está falando desses estágios, porque quando os estágios nascem dentro do homem, por que eles vão para esses estágios? Porque eles não conhecem a Torá, não conhecem os segredos da Torá. Então, numa religião, na outra eles vão buscar o quê? Argumentações. Não, é aqui, a Torá está falando, olha, não casa, Paulo falou para não casar. Já lá no Islã, não, vamos casar com um monte de mulher, vamos subjugá-las, elas têm que andar de burca, elas não, enfim, né? É uma coisa séria, mas isso não tem nada a ver com a realidade, porque isso pode acontecer dentro de todos os homens e todas as mulheres. Veja, a gente está falando de sistemas que foram implementados dentro do homem. A gente sabe que existem duas árvores, existe a árvore da Torá, que a gente está estudando, e existe uma árvore tanto do cristianismo como do Islã, ou seja, das religiões, e essas religiões elas têm aí a sua confecção entre direita e esquerda. Ou seja, eles não conseguem construir a linha central em relação à própria Torá, porque um está do lado esquerdo, outro do direito, outra hora um vai para o direito, outro vai para o esquerdo, mas não é uma confusão, porque a Torá não está falando nada disso que eles estão dizendo. Vamos continuar aqui. Por isso que a Torá ela deve ser muito bem entendida. O judaísmo, com a sua norma de mulher, monogamia e a proibição do adultério, representa a linha do meio. Veja, agora, o judaísmo fala sobre monogamia, né, a linha do meio, a gente está falando de Cabalá, né? O equilíbrio. Então, quando está se falando que um homem tem que viver um estágio de monogamia, e a proibição também do adultério, é lógico que se você olha, mais uma vez, adultério é pecado, se você está com uma pessoa, não está casado, etc., sai com uma pessoa, é pecado, porque isso mexe com questões espirituais. Mas a maior questão aqui é que se está falando dessa árvore sefirótica. É lógico que você não vai sair com o marido do outro e nem com a mulher do outro com desejo de doação, né? Você está com desejo de receber aquela pessoa. Você está com desejo de ter aquela questão, não é, ali para você.
E aí vão existir coisas complicadas. Porque a Torá fala o seguinte, o que a Torá fala? Olha, você vai casar e outro vai desfrutar da sua mulher. E aí você para pensar, ué, mas Deus não proibiu o adultério? Como é que ele pode falar uma coisa dessa? Existe ticumis. Parceiro, se você em outra vida, ou nessa vida, cometeu um adultério, uma hora a cobrança vai vir se você não fizer o conserto. E aí você vai ser traído. É a verdade. Isso não se dá só pela questão lá do crânio flutuando, isso se dá também em questões aqui. Você fez, você vai pagar. Então, é preciso ter muito cuidado com essas coisas. Se você não quer que aconteça com você, não faça coisas. Mas, Moré, tem tanta gente aí que é traída e não. Nessa vida não, mas em outra ela aconteceu. Então, de certa forma, o pagamento vai chegar. Ah, mas Moré, e aí o que fica agora? Aquela pessoa também vai pagar. Lembra do crânio? Ó, quem afogou, ele morreu afogado porque ele foi afogado em outra vida. E quando essa pessoa que afogou se vingou, também na próxima vida vai morrer assim. Então, esse ciclo nunca vai parar enquanto as pessoas não entenderem Cabalá. Porque eu entendi Cabalá, pô, eu não vou matar. Eu entendi Cabalá, por maior que seja o desejo de adultério, etc., eu não vou fazer isso. E tudo começa com o início, né? Se o cara sai na rua, olhando para um monte, um cabalista, imagine isso, olhando um monte de mulher nua, etc., seminua, ele fica olhando, o corpo vai cobrir a alma, a mesma coisa as mulheres. Então, o cabalista, que ele tem uma sinceridade com a sua internalidade, ele nem olha, ainda mais na internet, fica atrás de gatinha, ou bonitona, ou lindona, gracinha. Isso não é papel de cabalista, isso é papel de corpo. O cabalista, ele pensa em casar logo, ter uma esposa para ajudar ele a estudar a Torá. Então, até no judaísmo fala, né, que o menino, quando faz 18, 19 anos, ele já casa o menino para não ter problema. No nosso mundo, mas está muito novinho, tem que viver muitas vezes o quê? Ter muito sexo fora do casamento, ter muitos erros, é isso que a sociedade fala, é errado. É errado. Agora, perceba que quando você tem um desejo de Torá, você procura uma mulher que tenha Torá e um homem que tenha Torá, independente se é bonito, feio, etc., mas ela vai de cada um. Você quer uma pessoa para estudar a Torá, sua paixão é a Torá. Foi isso que Leia fez, porque Leia era, na verdade, veja, a alma gêmea de Esaú, e ela chorou até os seus cílios cair, falando, não, eu não quero casar com Esaú, eu não vou casar com ele, eu amo ele, mas não vou casar. Não vou, Eterno, não deixa, faz tudo dar errado, eu vou ficar com Yaakov, porque Yaakov é quem vai fazer eu consertar a minha alma, porque no final o corpo vai embora. Mas as pessoas não entendem isso. Então elas querem casamento com alguém que tenha dinheiro, querem casamento isso, aquilo, mas não entendem isso. Veja, e é preciso entender. Então, veja, a linha do meio, que é o equilíbrio, e a gente agora também está falando aqui de internalidade, isso sim é a linha, vamos repetir aqui, no judaísmo, uma norma, uma mulher monogâmica, é a proibição do adultério, representa a linha do meio ou equilíbrio. E isso se alinha com o princípio cabalístico de equilibrar a força de Hesed, que é bondade, juntamente com a expansão da linha direita, que é Gevurah, que representa a disciplina. Veja aqui, já mudou a linha da esquerda, tá vendo? Linha da esquerda. Então, é algo muito mais interno do que externo. E na linha do meio, que é Tiferet e equilíbrio. Então, a ideia aqui é equilibrar essas linhas, tá vendo? Através do quê? Dos segredos da Torá, do entendimento da Torá, da busca interna. Tem muito mais a ver com a sua questão interna do que o próprio casamento em si. Mas, se a pessoa está buscando, né, um equilíbrio na sua vida para estudar a Torá, ela tem que ter paz. Pelo menos nesses anos todos que eu tenho ensinando Torá, o que as pessoas mais reclamam antes de conhecer a Cabalá é sobre o seu cônjuge. Olha, pô, a pessoa não segue, ainda fica brigando porque eu sigo, e ainda é isso, é aquilo, etc., etc., e a gente vai direcionando as pessoas, né? Agora,
Se a pessoa tem uma pessoa ali que ela conheceu, a pessoa, quem não é cristão aqui nesse Brasil? Eu sou cristão, mas não segue porcaria nenhuma. Eu sou católico, mas não tem problema. A pessoa não vai ficar enchendo a casa de imagem, às vezes usa só nomenclatura para dizer que é uma coisa que ela não sabe nem que é, não tem problema nenhum. Agora, se você está com a pessoa que ela já começa a implicar com a Kabbalah, não vai estudar, isso não é bom. Que você tem... Às vezes a pessoa nem é porcaria nenhuma. Por que você está estudando isso? Por que você está acordando nessa hora? Já está te atrapalhando. Quer dizer, é uma pedra no sapato para você seguir a Torá. Ou vai chegar dentro da sua casa, vai começar a botar música de idolatria, ninguém vai conseguir, não é? Agora, existem pessoas que dizem ser alguma coisa e não são nada. Vivem ali, vai para o trabalho, volta, etc. Não tem problema nenhum você se relacionar com uma pessoa assim. Tem pessoas que nem estão aí para a espiritualidade, vai lá trabalhar, volta, toma tua cervejinha, chega em casa, amor, fez a comida, não fez, tal, e está estudando, que legal, poxa, não está me atrapalhando em nada, pô, legal, e a pessoa faz a sua caminhada sem ser atrapalhada, né? Veja, pelo menos isso, porque também não é fácil encontrar um monoteísta ou uma monoteísta, ainda mais escolher com quem vai, né? Você só quer escolher, olha, né, vou casar com uma menina bonita, e etc, 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 não é nada disso, né? Deus vai mandar a pessoa para você, você vai rezar, não é? Vai rezar, vai ver se aquela pessoa, porque pode ser uma armadilha. Imagina lá, né? Isso internamente também, não é? Quando, como a gente acabou de ver acima, Xinchon, né? O Sansão, quando ele viu Dalila, pô, Dalila devia ser, né? Como aqui diz, é um filé, né? Aí ele devia ir lá no Facebook dela, olha que gatinha maravilhosa. Ela botava as melhores fotos, né, para ele. Caramba, que gracinha que você é. E ele é um grande cabalista, imagina, um juiz de Israel. Ô, Dalilita, né? Aí botava lá até palavrinhas bonitinhas, botava risinhos, né? Olha que bonitinho, isso aí tudo levou ele, no final, né, uma parte mais fecha, à destruição da sua alma. Então ele passou ali, olha, me diz os seus segredos, me revela, me revela, me revela. Eu acho que a gente está fazendo uma brincadeira aqui, mas é isso que acontece com a geral das pessoas. Então as pessoas elas não buscam o equilíbrio espiritual de receber para doar. Porque se ela recebe para doar, o que ela pensa assim? Pô, vou ter um relacionamento fora da Torá, com uma pessoa que fica se expondo na internet, uma pessoa que vive com roupas ou isso ou aquilo dentro da internet. Aí olha, quando vai ver a mulher tem 10, 15 filhos, um de cada pai. Ou, diferentemente, o homem tem 10, 15 filhos com 10 ou 15 mulheres diferentes. O que essa pessoa está querendo? Arrumar problema para a sua vida. Então, era melhor ela escolher, talvez, uma pessoa, não é, que não tivesse essa beleza física, mas tivesse uma beleza espiritual e que ajudasse ela a estudar a Torá, mas a maioria das pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas não fazem isso. Elas vão procurar o outro por causa de beleza espiritual, por causa de questões culturais, por causa de dinheiro, e isso não pedem a Deus para mandar, mesmo que não seja uma pessoa que seja dessa forma, mas que ajude ela na caminhada dela. Quando eu digo mesmo que ela não seja religiosa. Para ter um lar de Torá, para ter um lar onde ela não seja ritualista. Mas veja, o que é ter um lar de Torá? As pessoas terem equilíbrio, não ter briga, não ter discussão, é o mínimo. Né? Não como às vezes não possa ter uma briguinha aqui, uma briguinha ali, isso é natural. Né? Somos seres humanos. Mas essa é a verdade. Mas na profundidade da coisa, isso está dentro do próprio cidadão, é uma questão sua com o Eterno. A essência espiritual dos desejos e da geração. Do ponto de vista espiritual, a pessoa é um desejo que deve ser cumprido a qualquer momento. E este é chamado de sua parte feminina. Está vendo? O desejo é chamado de parte feminina. A pessoa deve, então, preparar uma sala, uma tela com a intenção correta para esse desejo, e transformá-lo, né, a fim de doar. E assim usá-lo, o resultado dessa união correta é a verdadeira doação. Tem que chegar lá. Sem essa verdadeira doação, não se alcança. A luz que nasce no novo sistema vai ser chamado
Veja, como houve uma cópula espiritual de seus filhos. Aqui os filhos não são apenas descendentes físicos, mas novos níveis de realização espiritual gerado pela intenção correta de receber para doar. Em suma, o texto redefine o adultério de uma perspectiva puramente física para uma espiritual, onde ele representa o uso egoísta e não corrigido de qualquer desejo. A verdadeira conjugalidade e geração espiritual ocorre quando o desejo de receber feminino é unido à intenção de doar masculino massá, resultando na manifestação da luz e novos níveis de consciência. A humanidade, nesse sentido, é vista como um espelho dos estados internos de desejo e correção de cada indivíduo. Pois bem, então aqui vai se trazer um novo aspecto, né? Um novo nível desse estudo, deixa eu só ver aqui, mas é tudo aquilo que a gente já praticamente falou acima, né? Já deu para dar uma entendida, enfim. Então, tudo isso foram trazidos aqui dessas referências, Bar-Lev, Israel, Leitman, Michel Leitman, Scholem, Gerson Scholem, e do próprio Zohar, né? Então, tudo isso aqui foi trazido desse material.